Seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Daniel, eu sou um crente, alguém que crê verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Não sou nenhum pastor, nem tenho qualquer título religioso ou eclesiástico. Eu sou um crente comum. Mas uma pessoa comum, quando se encontra com Deus, o Deus radicalmente incomum, é alguém que é transformado. E esse sou eu, alguém que teve um encontro com Deus, um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E eu creio de todo o coração que o que me conduziu e o que me revelou e o que me levou a esse encontro com Cristo é a sua própria palavra. E essa palavra está num livro, um livro chamado Bíblia, semelhante a esse. Livro esse que é o livro dos livros, o maior de todos os livros. E ele é assim, não por causa da sua encadernação bela, não por causa das suas páginas douradas, mas ele é o livro dos livros porque ele é a palavra de Deus. Ele não contém a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. De modo que todo aquele que quer se encontrar com Deus, quer ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, deve recorrer a ele. Você deve ter um livro semelhante a esse. É possível que esse livro esteja na sua sala, aberto, no Salmo 91. É provável que você tenha ouvido falar desse livro, ou mesmo já tenha lido algumas passagens desse livro, talvez o Salmo 23. É provável também que quando pequeno você tenha sido assíduo em alguma igreja, talvez de orientação católica ou de orientação protestante, enfim, alguma denominação que tenha esse livro como algo especial. Mas é possível também que esse livro na sua sala esteja empoeirado, e há muito você não recorre a ele. E eu quero hoje te fazer um convite, aí onde você está, da maneira com que você está. Eu quero te convidar a meditar nesse livro, a meditar no texto escolhido, para que nós, juntos, possamos, diante do livro, o livro dos livros, nos encontrarmos com o verdadeiro Deus. E o texto escolhido, para que a gente tenha esse encontro, é um texto muito especial. Ele se encontra numa coleção de poesias que se encontra na Bíblia Sagrada, e essa poesia ela é chamada de Salmo, é o Salmo 126. Salmo 126 é o texto da nossa meditação hoje. Se você tem uma Bíblia aí com você, você pode abrir para acompanhar comigo, porque a mensagem está no texto, mas se você não tiver, ouça atentamente o que eu passo a ler nesse instante. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Querido amigo, você que me assiste, você que está me vendo pela primeira vez, você vai concordar comigo em uma sentença. Algo que pode funcionar como uma metáfora perfeita da vida é o caminho. É muito comum nós utilizarmos caminhar como um sinônimo de vida. E a pergunta que fica, e constantemente nós nos fazemos, é como nós estamos caminhando, como nós estamos vivendo, para onde nós estamos indo, para onde você está indo, para onde você está caminhando. Qual é o destino que você escolheu? Você está caminhando necessariamente para o seu sonho? Ou você está vendo a sua vida andar, e cada vez mais você tem se afastado daquilo que você imaginava como um ideal de vida, como uma vida boa, como algo que você desejasse alcançar? Talvez na sua vida profissional, na sua vida amorosa, enfim. Essa ilustração de caminho, de estrada, é uma ilustração perfeita para o que nós vamos meditar hoje. E esse salmo, ele conta também sobre uma caminhada. Ele está num conjunto, um conjunto chamado de salmos de romagem. Eles vão do Salmo 120 até o Salmo 134. São 15 salmos que eram recitados enquanto os judeus caminhavam. Mas eles caminhavam para onde? Eles caminhavam rumo a Jerusalém. Nas 3 grandes festas que os judeus tinham, que eles tinham que celebrar, eles faziam essa caminhada até Jerusalém. E eles são chamados também de salmos de escada, porque na realidade todos eles subiam. Jerusalém é uma cidade alta, ela está mais alta do que todas as outras cidades daquela região, e então eles iam subindo, por isso salmos de escada.
E eles iam para Jerusalém, para o templo. O templo era o lugar onde o judeu se encontrava com Deus. Pelo menos uma vez por ano, o judeu adulto, acima de 12 anos, ele deveria caminhar rumo ao templo. E eu fico imaginando o sentimento que eles tinham enquanto eles caminhavam. O coração deles ia se dilatando. Não apenas por causa do ar rarefeito, que ia ficando cada vez mais intenso, mas também porque eles estavam indo para suprir uma grande expectativa. Vejam, naquela época, o templo era sinônimo de encontro com Deus. Então, na cabeça deles, no coração deles, o que eles estavam fazendo era ir se encontrar com Deus. E por que isso é tão significativo para nós hoje? É significativo porque eu creio. Eu creio no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que todo homem está destinado a se encontrar com Deus. Todos nós. É possível que agora você tenha feito uma careta para mim. Você tenha pensado, não, eu não creio em Deus. Mas me acompanhe na meditação desse salmo. Deixe seu coração aberto, experimente dilatar os seus sentidos, para que você ouça o que a palavra de Deus nos diz. Porque é uma verdade inexorável, é uma verdade irrefutável. Todos os homens se encontrarão com Deus. É o que a Bíblia revela para mim e revela para você. Todos os homens se encontrarão com Deus. E esse salmo que dá ritmo a esse encontro, esse salmo que mostra como que esse encontro vai acontecendo no coração daqueles que peregrinam rumo a esse encontro com Deus, esse salmo vai trazer verdades preciosas para mim e para você. E eu espero sinceramente que você ouça essas verdades e que você viva essas verdades nesse caminho que você está trilhando. Porque, de fato, hoje nós vamos entender e compreender o que é caminhar em direção ao Senhor. Caminhando em direção ao Senhor. O salmo é interessantíssimo. Nos 3 primeiros versos, nós observamos que os verbos aí conjugados estão assim no passado. Então, o salmista pega esse salmo, que ele ia recitando durante esse caminho. Eram salmos didáticos, eram salmos que traziam lembranças e memórias àqueles peregrinos. Vejam, não eram salmos que estavam descrevendo exatamente o presente, mas eram salmos que relembravam enquanto eles caminhavam rumo a Jerusalém. E esses salmos didáticos, salmos também que eram utilizados para que eles fossem cantando e fossem celebrando aquele grande encontro que eles teriam com Deus. Nesse especificamente, nós temos a verdade sobre o passado, o presente e o futuro. Nada mais natural e nada mais próprio do quando a gente está analisando esse caminho de encontro com Deus. O salmista, então, olha para o passado, se vê no presente, se analisa no presente e olha para o futuro. E ele faz isso tudo sabendo dessa verdade inexorável que ele está caminhando em direção ao encontro com Deus. Os 3 primeiros versos trazem algo extraordinário. Se você está caminhando para se encontrar com Deus, você deve olhar para o seu passado com gratidão. Se você olhar os 3 primeiros versos, você vai ver que existem algumas expressões superlativas aí. O salmista, ele começa a dizer quando o Senhor restaurou. Ele começa trazendo à memória que aqueles homens experimentaram uma grande restauração. E aí ele começa a mostrar quais foram os efeitos. Ele diz que a boca deles se encheu de riso. Eles começavam a rir à toa. Você já riu à toa? Eles começavam a rir à toa. A língua deles ficou cheia de júbilo, cheia de louvor, cheia de expressões de gratidão. E é interessante que ele se lembra também que essa restauração que eles experimentaram foi de tal sorte impactante que mesmo as nações ao redor ficaram impressionadas. Elas começaram a dizer que o Senhor, o Deus da aliança, havia feito grandes coisas por eles. Eles olhavam para aquilo que havia sido realizado e eles constatavam que, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. O salmista aqui, ele começa a nos mostrar que esse caminho para o encontro com Deus é um caminho que precisa de lembranças, de olhar para o passado com gratidão. Olhar para o passado com gratidão. Mas o que é que eles haviam experimentado que gerou toda essa comoção interna, toda essa alegria interna, todo esse rejubilamento interno extraordinário? Bom, pela própria linguagem do Salmo, a libertação, a restauração de Sião,
nós nos lembramos de algo que marcou os judeus de maneira indelével. Esses judeus experimentaram um cativeiro que foi empreendido pelos babilônicos. Os babilônicos vieram, tomaram os judeus no tempo do rei Jeoaquim, levaram esses judeus para o exílio. E lá eles permaneceram durante 70 anos. Mas não se engane, isso não foi uma vitória do rei babilônico. Isso não foi vitória de uma imaginação ou de uma estratégia militar bem concebida. Não. A Bíblia revela, lá em 2 Reis, que esses homens e mulheres foram levados cativos por causa dos seus pecados. No fundo, era o Deus soberano que conduz todas as coisas. Não há nada na existência que aconteça sem que haja a soberania de Deus envolvida, sem que o Senhor determine o que está ali acontecendo. E ele havia determinado que aqueles seus filhos precisavam ser castigados por causa da sua idolatria. E assim ele move com o grande reino babilônico que leva esses homens cativos. Mas esse cativeiro tinha um tempo certo. E depois de 70 anos, o grande Deus empreende libertação. E como que ele faz isso? Ele levanta uma outra grande nação, a Síria. A Síria domina os babilônicos. E um dos primeiros atos do rei Ciro, o rei da Assíria, é libertar os judeus que estavam cativos. E então ele liberta esses judeus. E é sobre isso que o Salmo está falando. É isso que o Salmo está relembrando. É isso que o Salmo está celebrando. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quando o Senhor nos restaurou. Quando o Senhor nos libertou daquele grande cativeiro. Foi uma libertação tão incrível que as próprias nações vizinhas se impressionavam. Libertaram os judeus. Libertaram aqueles homens que estavam cativos há algumas décadas. E então eles ficaram absolutamente embebecidos, eles tomaram um porre de alegria. Eles ficaram com a boca cheia de riso. Era só júbilo na língua deles. As nações ficaram impressionadas com o poder de Deus que empreendeu aquela grande libertação. Eles então andavam como quem sonha. Isso é extraordinário. Olhar para o passado com gratidão. E eles olhavam para o passado com gratidão porque eles haviam experimentado uma grande restauração, uma grande libertação. Nesse encontro que eles iam ter com Deus, eles precisavam olhar para o passado com gratidão. Quero fazer essa pergunta para você. Você olha para o seu passado com gratidão? No seu passado, quando você olha para trás, há algo nele que te lembra alguma grande libertação? Alguma grande restauração? Será que o emprego que você perdeu e depois foi recuperado? Ou que você perdeu e você encontrou um emprego melhor? Ou talvez um amor que se quebrou no meio do caminho e depois foi restaurado? Você tem isso no seu passado? Se você tem, provavelmente você pode olhar para ele com gratidão. Mas talvez, você que me assiste agora nesse instante, olha para o seu passado e você diz para mim tristemente que não tem nada no seu passado que você pode olhar e pode se lembrar com gratidão. Talvez o seu passado seja marcado por coisas tenebrosas. Talvez o seu passado seja marcado por abusos. Talvez o seu passado esteja marcado por abandono. Talvez o seu passado seja marcado por coisas que eu nem consigo imaginar. Talvez você não tenha tido o amor de uma mãe, o amor de um pai. Talvez o seu passado seja de extrema pobreza, pobreza tal que te afetou sua saúde, afetou o seu estado mental, te afetou, te aleijou. Será que o seu passado é assim? Eu quero te fazer um convite nessa noite. Para você que está quebrado, para você que olha para trás e não tem nada que agradecer. Mas eu também quero fazer um convite para você que olha para o seu passado e se ufana e se ensoberbece, achando que tudo o que você passou e tudo o que você conquistou foram obras exclusivas da sua mão. Eu quero te lembrar algo que aconteceu no passado. Não no passado desse salmo. Esse salmo foi escrito algumas centenas de anos antes desse fato. Mas aconteceu que há 2000 anos atrás, a expectativa de se encontrar com Deus, ela foi absolutamente subvertida. Porque se lembrem,
Esses homens estão subindo para se encontrar com Deus. Mas há 2000 anos atrás o que aconteceu foi que o próprio Deus desceu à terra. Só que esse Deus que desceu à terra, ele desceu em forma de homem. Ele desceu em forma de homem e ele nasceu em Belém, uma cidade absolutamente desprezada. Ele cresceu numa vila chamada Nazaré, uma cidade também sem importância. Mas o que ele começa a fazer a partir dos 30 anos mudaria para sempre o rumo da humanidade. Esse homem começa a trazer palavras. Esse homem começa a realizar milagres. Esse homem começa a rebanhar gente que ninguém queria rebanhar. Esse homem começa a constituir discípulos, homens que ninguém queria discipular. O nome desse homem é Jesus Cristo. Jesus Cristo desceu à terra. E ele desceu à terra com uma finalidade. O apóstolo João, na sua primeira carta, lá no capítulo 3, ele diz que Jesus desceu à terra para nos libertar dos nossos pecados. Sabe aqueles judeus que cometiam idolatria, que tinham outros deuses? A Bíblia chama isso de pecado. E foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados. Eu disse para vocês que os judeus foram marcados por esse cativeiro. E a Bíblia usa essa imagem de cativeiro para dizer que todo homem está cativo pelo pecado. Pecado é toda quebra da lei de Deus, é isso também que nos diz João. O homem está cativo nos seus pecados, ele está morto nos seus delitos e pecados. E cativeiro é essa metáfora que a Bíblia usa para descrever a situação de todo homem. E Jesus Cristo veio até essa terra para nos libertar desse cativeiro. Esse terrível cativeiro que nos condiciona. Mais do que o nosso passado, mais do que os nossos traumas, mais do que os abusos que nós sofremos, o que nos condiciona é o pecado. E o Senhor Jesus Cristo veio para nos libertar dos nossos pecados. O apóstolo Paulo, num versículo magnífico, ele nos diz que ele levou cativo o cativeiro. Deixa eu ilustrar isso para você. Imagine que você esteja preso. Deus nos livre disso, mas imagine que você seja preso. Seja preso numa cadeia. E você esteja preso lá, não injustamente, você esteja preso justamente, você cometeu um crime. Mas chega alguém que diz para você que você agora está livre. Você está livre porque alguém assumiu a sua culpa. Porque alguém veio e disse, eu vou pagar pelos crimes que ele cometeu. E além de pagar pelos crimes que ele cometeu, eu vou impossibilitar que esse homem sofra qualquer pena por causa desse crime. Eu vou pegar essa cadeia na qual ele estava presa e eu vou levar essa cadeia presa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Jesus Cristo paga os nossos pecados, extirpa a nossa culpa e pega aquilo que nos prendia, os nossos pecados, e ele leva isso preso. Isso é levar cativo o cativeiro. Queridos irmãos, mas isso não foi de graça. Isso foi de graça para mim. Isso é de graça para você. Mas para Jesus Cristo custou um preço altíssimo. Ele derramou sangue por isso. Ele morreu numa cruz por isso. Mas na hora que ele morre na cruz, que ele suspira na cruz, ele nos liberta dos nossos pecados, dos nossos cativeiros. Queridos irmãos, eu posso dizer algo para você. Eu tive uma vida boa. Eu fui criado com mãe e pai. Nunca passei qualquer tipo de necessidade, mas eu posso olhar para o meu passado com gratidão, mas por causa do que Jesus Cristo fez por mim. Um dia, o Senhor Jesus Cristo assumiu a minha culpa, assumiu os meus pecados e me libertou do império das trevas. Se você quiser ter isso também no seu passado, se você quiser andar alegre, andar cheio de júbilo, andar sorrindo por aí, andar rindo à toa. Se você nesse encontro com Deus quiser olhar para o passado, enquanto você caminha e olhar com gratidão, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa entender que a obra de Jesus Cristo foi feita em favor de você. Você não merecia. O Senhor Jesus Cristo não merecia a cruz. Mas por amor a você, como diz João 3,16, ele morreu a nossa morte para que nós possamos ter vida e vida abundante nele. Essa é a vida de alguém que anda sorrindo, cheio de júbilo. É uma vida abundante. Mas só é possível você ter isso
se no seu passado você tiver essa libertação que se encontra disponível na pessoa de Jesus Cristo. Você está indo caminhando se encontrar com Deus. E você precisa, nesse caminho, olhar para o seu passado com gratidão. E para que isso seja feito, você precisa ter no seu passado essa história desse carpinteiro que morreu por nós, morreu pelos nossos pecados. Arrependa-se hoje dos seus pecados. Onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, arrependa-se dos seus pecados e confie na obra do Senhor Jesus Cristo. E então você experimentará essa vida abundante, que olha para o passado com gratidão, porque você, assim como aquele povo, experimentará a grande libertação e a grande restauração da parte do Senhor. Se encontre com Cristo e a sua vida, ela passará a ser abundante quando você tiver no seu passado motivo para agradecer. E o grande motivo é a obra do Senhor Jesus Cristo. Caminhando para se encontrar com Deus, nós precisamos olhar para o passado com gratidão. Mas também, nesse caminho que nós estamos fazendo, e que todo homem está fazendo, trilhando para se encontrar com Deus, você precisa, no presente, vivenciar com oração. Vejam o versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Queridos irmãos, o salmo agora muda o tom. Se antes, nos 3 primeiros versos, nós vemos o salmista alegre, grato, feliz com o que o Senhor havia feito, havia os libertado, ele olha para o presente e ele vê um presente com grande dificuldade, com grande suplício. Percebam, esses homens saíram da Babilônia, então ali dominada pela Assíria. E eles estavam voltando para Jerusalém. E tudo leva a crer que quando eles chegaram em Jerusalém, eles encontraram a cidade derrubada. A cidade onde estava o centro da terra que manava leite e mel, da terra da promessa, da terra que eles tanto amavam e que tanto tinham saudade, ela tinha sido saqueada. Os muros tinham sido derrubados. As nações inimigas agora eram vizinhas. Tudo era contra eles. Eles certamente se lembravam de um passado glorioso de restauração, mas eles agora estavam diante de um suplício, de algo terrível. Eles estavam diante de uma cidade derrubada. E nada melhor do que quando você se encontra numa situação dessa, você fazer uma oração. A Bíblia é um livro que lida com verdade. Ela não é um livro de ilusões. Ela não é um livro que esconde as grandes dificuldades da vida. Pelo contrário, ela as explicita e ela nos ensina a lidar com elas. E o ensino do Salmo é que quando você se vê diante de uma situação dessa, você precisa clamar por restauração. Eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Essa é uma palavra que precisa estar presente nas nossas orações. Tenho certeza que você aí, que me vê, tem algo na sua vida que precisa ser restaurado. Recentemente, eu estava na casa da minha esposa, na casa dos pais dela, e ela é de uma família bastante longeva. Seu avô tem 96 anos, é um homem absolutamente lúcido e trabalhador. E ele tem uma fazenda na qual ele foi criado. Então uma fazenda muito antiga, muito bonita, muito preservada. E nessa fazenda eles acharam uma luminária belíssima, mas era uma luminária que precisava passar por restauração. E depois que ela foi restaurada, ela se tornou uma peça ainda mais bela, uma peça imponente, uma peça que dá gosto de ver. E é uma alegria quando a gente vê algo restaurado, não é? Imagine se as pessoas que mexem com restauração deixassem de fazer isso. Você encontrasse uma obra de arte antiga, mas perdida no tempo, guardada em algum sótão, em algum porão, já tomada de umidade, tomada de mofo, e não tivesse ninguém para restaurar. Por isso, restaurar é algo bonito, é algo belo. Eu gosto dessa palavra porque restaurar implica em pegar algo que está quebrado, algo que está destruído e trazer de volta a vida. E é essa expressão que está sendo usada aqui nesse salmo, ainda mais acrescida, porque eles dizem: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. O Neguebe é um grande monte, e no pé desse monte há um grande deserto. Deserto não cresce nada, só tem areia, calor, seca, nada cresce. Mas esse lugar especificamente, ele sofre de uma condição natural muito específica.
esse monte altíssimo, ele tem neve depositada nos seus picos. E numa determinada época do ano vem um vento quente. Esse vento quente passa por cima desse grande pico do Negueb. E esse vento é tão quente que ele é capaz de derreter parte daquela neve. E essa neve então ela desce como grandes torrentes de água. E essas torrentes de água invadem o deserto. E elas cortam aquele deserto com água e água abundante, água fria, água fresca. E o que acontece em seguida é que esse deserto, onde nada crescia, começam a aparecer plantas, começam a aparecer frutas, começam a aparecer vida. O que esse salmista está dizendo é que a vida dele está semelhante a um deserto. Não há vida nela. Há secura. Eles estão olhando para Jerusalém, Jerusalém está com as muralhas derrubadas. E eles agora precisam de restauração. Uma restauração semelhante ao que eles experimentaram quando Deus os libertou da mão lá no cativeiro, da mão dos assírios. Eles precisam de restauração, eles precisam de vida, eles precisam reerguer a cidade. Querido, essa é a palavra que você deve usar nessa noite se você tem algo a ser restaurado. Eu gosto dessa palavra porque ela é diferente, ela tem um tom diferente do que a gente vê hoje em dia. Às vezes você hoje tem uma peça de roupa aí que aparece um buraquinho. E a sua decisão é pegar aquela peça de roupa e trocar. Você não vai restaurar, não compensa mais. A gente usa essa expressão. Mas o nosso Deus não é assim. Ele pega gente quebrada, ele pega gente arrebentada, ele pega casamentos destruídos e ele restaura. Mas você precisa fazer essa oração. E você precisa orar a Deus para que o Senhor restaure o seu casamento, para que o Senhor restaure a sua vida, para que o Senhor restaure a sua vida financeira, para que o Senhor restaure o seu emprego. Há muitos que estão sofrendo nessa pandemia com seus empregos. Talvez você precise de restauração para um filho seu, que você mesmo já colocou de lado, que você mesmo já largou a mão porque você não dá conta de lidar. Ore ao Senhor de joelhos, suplicando por restauração. O nosso passado, um passado no qual nós temos o Senhor Jesus vindo e nos libertando do nosso grande cativeiro que era o pecado. Um passado glorioso, ele não implica necessariamente em um presente fácil. Pelo contrário, todos nós sabemos que a vida do crente é uma vida dificílima, porque o mundo nos odeia. É por isso que nós precisamos orar por restauração. Agora preste atenção, queridos. Esse restaura do presente, ele está baseado num restaurou do passado. Se nós sabemos e nós entendemos que fomos libertos do grande cativeiro, nós podemos orar hoje por restauração. Nós podemos orar hoje por restauração. Nós estamos indo nos encontrar com Deus. Nós somos esse povo foi escolhido para se encontrar com Deus. Mas nós precisamos hoje de restauração. Nós precisamos que o Senhor olhe para nós e restaure a nossa vida, restaure as nossas circunstâncias. Mas sabe por que nós podemos pedir por restauração? Nós podemos pedir por restauração porque o Senhor Jesus Cristo não apenas morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressurgiu por causa dos nossos pecados. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o grande motor para a nossa petição. Eu gosto de uma passagem do Evangelho, quando as mulheres vão até o túmulo de Jesus. E elas vão até esse túmulo para que elas realizem os ritos finais de embalsamamento do corpo do Senhor Jesus Cristo. E quando elas chegam lá, elas já se assustam, porque a pedra está removida. Mas o susto é ainda maior quando elas olham dentro do túmulo, dentro da sepultura, e não tem ninguém. E ela começa a se desesperar. Maria Madalena começa a se desesperar, ela olha lá para dentro e ela diz: onde está o meu Senhor? Levaram o corpo do meu Senhor. Até que aparece um homem, um anjo, é o que a Bíblia diz para nós. E ele pergunta por que ela está se sentindo assim. E ela diz: foi porque levaram o meu Senhor. E ele olha para ela, bem nos olhos dela, e diz assim: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Que coisa maravilhosa, queridos. O nosso Senhor também foi restaurado. Ele ressuscitou dentre os mortos.
Ele está vivo. As nossas orações sobem até Deus porque o nosso Deus é um Deus vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu o último dos inimigos, que era a morte. Você pode pedir por restauração. Você acha que é difícil restaurar o seu casamento? O Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Você acha que é difícil restaurar a vida do seu filho? Quero dizer um negócio para você. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Você acha que a sua circunstância de saúde é difícil de ser restaurada? O Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E esse mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos está disponível a você que ora com súplicas, que ora no presente por restauração. Seja qual for a sua circunstância, meu convite para você essa noite é que você peça por restauração, com orações e súplicas, se lembrando do grande motor que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu olho para o passado com gratidão, vivencio o presente com oração, mas eu preciso olhar para o futuro. Eu preciso olhar para o futuro com expectação. Então, os últimos 2 versos do nosso salmo: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que coisa extraordinária, queridos. Esse homem, apesar de estar experimentando grande dificuldade no presente, ele precisa de restauração, ele olha para o futuro com expectação, com esperança. Ele olha para frente com esperança. E é interessante que essa mesma metáfora do deserto, ela se aplica. É provável que eles também estivessem experimentando uma grande seca. O profeta Ageu traz vaticínios a respeito dessa grande seca que eles experimentariam. Mas esse homem, então, ele olha e parece que tem algo a ver com colheita. Parece que nada crescia ali, naquela terra mais. Eles estão experimentando algo terrível. Às vezes, queridos, o sofrimento presente, ele nos impede de olhar para o futuro com esperança. Talvez você esteja vivenciando uma situação tão difícil que o futuro já não é mais uma certeza para você. Ao contrário, o futuro foi colocado em dúvida, foi colocado em xeque. Talvez o futuro financeiro, da sua empresa, do seu casamento, da sua família. Mas você precisa fazer algo que esse salmista faz. Preste atenção que apesar desses 2 trechos estarem falando sobre o futuro, uma colheita farta, ele traz os verbos no presente. Ele diz que nós precisamos andar, nós precisamos chorar e nós precisamos semear. Queridos, um futuro com expectação, ele implica em ações presentes. O que significa isso? Significa dizer que esses homens viviam o seu presente com expectativa para o futuro, mas isso não os impedia. Nos impedia de sonhar e de hoje trabalhar. A Bíblia ensina muito a respeito do trabalho. E a despeito de todas as dificuldades, a Bíblia nos incita a trabalhar. Mas não é um trabalho à toa, não é um trabalho vão, é um trabalho com esperança, com expectação. Porque nós cremos firmemente que o Senhor Jesus Cristo recompensará o nosso trabalho. Essa é a verdadeira doutrina da prosperidade. A prosperidade, segundo a Bíblia, ela é eivada, tomada por trabalho. Trabalho árduo, trabalho que às vezes implica choro, implica dificuldade. Talvez você tenha mais noção sobre isso, porque talvez você viva em ambiente de fazenda. Mas essa expectativa pela colheita, pela grande safra, é algo que está no coração de todo agricultor. Aquela era uma sociedade rural e é por isso que essa metáfora se aplica tão perfeitamente. Mas não impede de que nós semeamos e andemos em confiança de que o que nós estamos fazendo hoje trará frutos no futuro. A sua situação presente não pode te impedir de trabalhar, não pode te impedir de produzir. Nós estamos experimentando agora esse tempo de seca. Essa pandemia tem matado diversas empresas. Eu não sei na sua região, mas aqui em Brasília nós temos visto os efeitos devastadores dessa crise. E isso tem feito muitas pessoas se desanimarem. Há já vários dados e informações sobre os grandes malefícios de todo esse confinamento, de todo esse isolamento.
Mas eu quero dizer para você que você pode olhar para o futuro com esperança e com expectação. E isso implica em hoje, no presente, você andar e chorar e semear com grande expectativa. Sabe por quê, queridos? Porque há alguém que andou nesse mundo e andou nesse mundo chorando e semeando. Esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia conta que depois que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele ainda ficou 40 dias com os seus discípulos. E o que ele fez nesses 40 dias foi treiná-los, foi ensiná-los, foi rememorar tudo aquilo que ele havia feito durante 3 anos. Mas chegou um certo momento que Jesus Cristo foi assunto aos céus. E os discípulos então olhavam ele subindo aos céus. E enquanto eles olhavam o Senhor Jesus Cristo subindo aos céus, um anjo veio e falou para eles o seguinte: porque vocês, do mesmo modo que vocês estão vendo Jesus subir, ser assunto aos céus, desse mesmo modo vocês vão ver também ele descer. Sabe qual é a grande novidade, queridos? É que Jesus Cristo também está voltando. A doutrina da segunda vinda de Cristo mostra claramente que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Ele volta para nos buscar. E enquanto ele semeou e chorou nessa terra, ele voltará para colher os seus feixes. E esse é o semeador por excelência. Esse é o semeador do Salmo. É o Senhor Jesus Cristo, que enquanto esteve nessa terra, chorou diversas vezes, sofreu a nossa morte, sofreu humilhações terríveis na cruz, mas que semeou. E a sua semeadura não voltará vazia. Ao contrário, ele voltará com seus feixes cheios. Há uma grande esperança para o crente. Nós vivemos momentos difíceis e momentos terríveis, momentos de carência, mas nós temos expectativa e esperança de que aquele que semeou a boa palavra em nós voltará para nos recolher e para nos levar para que nós nos encontremos com Ele. Essa esperança só pode ter aquele que confia na obra do Senhor Jesus Cristo. Esse semeador Jesus Cristo, que semeou em meio a lágrimas, que andou entre nós em lágrimas, ele voltará para nos buscar. Lá no capítulo 53 do livro de Isaías, versículo 11 e 12, diz o seguinte: ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, Jesus, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Queridos, essa é a obra do Senhor Jesus Cristo. Ele que semeou em meio a lágrimas, em meio a suor, nesse trabalho árduo, ele voltará para buscar os seus. Aqueles que receberam a sua palavra, que confiaram nele a sua alma, e eles podem ter certeza absoluta de que essa obra não falhará. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Esse salmo nos lembra que o Senhor Jesus Cristo semeou no deserto, semeou nesse mundo tenebroso, e ele voltará, porque o seu trabalho não foi vão. Você precisa olhar para o futuro com expectação, e essa grande expectativa não é pela sua conta bancária, não é pela sua saúde de ferro, mas a sua grande expectativa, e nessa não há frustração, é de que o Senhor Jesus Cristo voltará, e voltará para buscar os seus, aqueles a quem ele semeou, e que ele voltará, e voltará com seus feixes cheios. Eu tenho certeza no meu coração de que eu estou entre esses que o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar. E você? Você tem essa certeza? Sabe como você pode ter essa certeza? Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa colocar o seu coração e a sua vida na mão do grande semeador Jesus. Você precisa saber que a obra de Jesus foi em seu favor. E então, o seu coração vai ser tomado de expectação. O seu coração vai ser tomado de alegria. E as incertezas dessa vida não se compararão com a grande certeza da vida por vir, porque o Senhor Jesus nos garante que Ele nos levará para nos encontrarmos com Ele. Que você se encontre com o Senhor Jesus Cristo nessa sua vida. Você está caminhando para se encontrar com Deus. E essa caminhada é melhor se você olhar para o seu passado com gratidão, vivenciar o seu presente com oração e olhar para o seu futuro com expectação,
Que Deus te abençoe e que te encontre no nome de Jesus. Amém.